Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero sentar-se, por favor. Estamos em família, e em família nada melhor do que tratar de um tema tão caro quanto a Santa Missa. Todos me escutam? O Sr. Fernando pediu para que continuasse o tema da reunião do domingo passado. O Padre Flávio Fujiyama esteve aqui com todos, tratou sobre a Santa Missa, os simbolismos dos objetos sagrados. E o Sr. Fernando pediu para que continuasse esse tema, só que tratando sobre um outro ponto de vista. O que nós vamos ver na reunião de hoje? Basicamente, nós vamos ter uma visão de conjunto da Santa Missa, incluindo também os simbolismos que essas partes, cada uma delas contém, que estão escondidos aos olhos de uma pessoa leiga, de uma pessoa que esteja assistindo a Santa Missa sem atenção. Agora, por que nós vamos, então, prestar atenção nesses pequenos detalhes? Seja um sinal da cruz, seja o porquê o padre faz uma inclinação, seja até mesmo porque nós cantamos 3 vezes Agnus Dei na Santa Missa, o Cordeiro de Deus. Então são pequenos detalhes que nós, tendo conhecimento desses pequenos simbolismos, nós vamos poder amar ainda mais a Santa Igreja e vamos poder ainda mais participar da Santa Missa de um modo mais dedicado, de um modo mais completo. Porque nós vamos pegar, por exemplo, algumas citações de santos, apenas para ilustrar o que alguns santos comentaram sobre a Santa Missa. São Felipe Neri dizia isso: com a oração nós pedimos mais graças para Deus, mas na Santa Missa nós comprometemos a Deus a nos dar tais graças. Então, podem ver o que? Nós podemos exigir de Nosso Senhor as graças que nós pensamos na Santa Missa. Depois, Santa Teresa de Jesus é uma grande santa, uma mística espetacular, e ela teve grandes dons da Divina Providência. Certa vez ela conversava com Nosso Senhor. Certa vez ela perguntou a Nosso Senhor: meu Jesus, o que eu posso fazer para agradecer tamanhas graças? Adivinhe qual foi a resposta de Nosso Senhor? Resposta: assista uma missa. Portanto, nós vemos o que? A Santa Missa é um tesouro que nós católicos temos, um tesouro primordial. Um tesouro que nós devemos guardar, amar e reverenciar a cada instante. Depois, ainda Santa Teresa, ela dizia: não há meio melhor para se chegar à perfeição. Depois, ainda Santa Teresa: não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Então, o pináculo da Santa Missa é quando nós comungamos a Nosso Senhor. Entretanto, participando da Santa Missa com devoção, nós vamos preparar essa hospedagem para quando Ele entrar em nós, nós possamos justamente pedir inúmeras graças. E, desfechando essas citações de santos, uma frase muito bonita de Santo Agostinho: Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nós através de Nossa Senhora. Ora, com ela na Santa Missa, Maria perpetua e estende a sua maternidade. Porque Ele, todos os dias, Nosso Senhor está vindo novamente para nos salvar, para nos santificar. Estão acompanhando? Então, qual é o intuito, portanto, desta nossa reunião? Nada melhor do que pedimos para o Monsenhor explicar. Querem ver? Tem elementos místicos e elementos de piedade que facilitam ao fiel acompanhar, de qualquer nível seja ele, acompanhar, porque a liturgia é feita para justamente fazer com que misticamente a pessoa prove em si o que é a Santíssima Trindade. Nós não devemos esquecer nunca que a liturgia é um veículo, um modo que Nosso Senhor Jesus Cristo inspirou a Igreja e deixou a Igreja para nós recebermos as graças todas que foram dadas em seu determinado momento na instituição destes e daqueles atos
feitas por Nosso Senhor ao longo da história. E essas graças se conseguem em torno do altar da cruz, em torno de um altar que é um calvário, onde novamente se verifica o santo sacrifício, se vê de maneira incruenta, mas é a lembrança de tudo que se passou no calvário, e uma lembrança real, uma lembrança repetida, não é apenas um símbolo, mas é uma realidade. Então, portanto, na Santa Missa nós encontramos o que? Essa renovação incruenta do sacrifício de Nosso Senhor. E como o senhor dizia, é um meio eficaz para nós nos santificarmos, para pedirmos da providência graças especiais para a nossa santificação. Ora, nós podemos agora, por assim dizer, nós teríamos dois meios para prosseguir a nossa reunião. Uma seria simplesmente nós analisarmos de um modo sucinto, modo sintético, o que vem a ser os passos da Santa Missa, as diversas partes que nós temos. Poderíamos analisar os ritos iniciais, que depois vão desfechar na liturgia da palavra, para prepararmos para a liturgia eucarística e desfecharmos com os ritos finais. Entretanto, creio que todos nós, enquanto frequentadores assíduos da Santa Missa, enquanto devotos da Eucaristia, nós lucraríamos muito mais para a nossa vocação de amar a Santa Igreja. Nós, por assim dizer, temos uma visualização um pouco mais mística das duas missas que Nosso Senhor celebrou, para depois, sim, vermos passo a passo essas diversas partes da Santa Missa. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, ele celebrou duas missas. Uma, ele celebrou secretamente na Quinta-feira Santa, quando instituiu o sacrifício eucarístico. Deixa eu ter que ficar de pé aqui para facilitar aqui a passagem. Estão acompanhando? Então, a primeira missa que Nosso Senhor celebrou foi na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu o sacrifício da Eucaristia e mandou que fosse perpetuado em sua memória. Portanto, ele determinou que todos os sacerdotes agissem na sua pessoa e fizessem o quê? Fazer isto em memória de mim. A segunda missa que ele celebrou foi uma missa solene. Em que local? Justamente, foi uma missa pontifical, uma missa solene, que ele celebrou no alto da cruz, na Sexta-feira Santa. Agora, uma vez que nós estamos acostumados na Santa Missa a ver o padre revestido com os ornamentos, já vimos missas celebradas por bispo, no qual ele tem umas insígnias próprias. Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto sumo pontífice, como ele celebrou essa Santa Missa? Ele celebrou soleníssimo, como nós ouvimos. Por quê? O altar foi a cruz. Depois, a casula vermelha foi o sangue derramado por ele para nos redimir. Então podem ver que isso daqui são pequenos detalhes que fazem que nós amemos ainda mais esse preciosíssimo sangue que Nosso Senhor derramou por todos nós. Depois, outro detalhe da Santa Missa. A mitra, que é aquela insígnia própria do bispo, foi a coroa de espinhos. Portanto, Nosso Senhor estava sofrendo para obter para nós a santificação. Mas o anel, com a insígnia própria do bispo, foram os cravos. O báculo, aquele cajado que o bispo utiliza na Santa Missa, foi a lança com a qual o soldado transpassou o seu lado. O diácono foi o ladrão da direita, o bom ladrão. E os acólitos, quem foram? Nossa Senhora e São João. Portanto, tendo essa visualização do que Nosso Senhor comprou para nós no alto da cruz, na verdade, nós vamos amar ainda mais esse sacrifício, essa Santíssima Eucaristia que nós temos a oportunidade de diariamente receber e diariamente contemplar. Mas, como na missa se perdoam os nossos pecados, assim fez Nosso Senhor quando ele exclamou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Partiu a hóstia quando, separada do corpo, sua alma baixou ao seio de Abraão. Como nós vimos na Santa Missa, tem um momento no qual o padre fraciona a hóstia. Mesma coisa aconteceu com Nosso Senhor. Depois, tomou as purificações, quando o padre purifica o cálice, de que modo? Quando lhe deram para beber o vinho misturado com fel. E cantou o Ite Missa Est, quando proclamou Consumatum Est. Então, são pequenos detalhes que fazem ainda mais nós amarmos a nossa igreja, ainda mais amarmos a nossa fé. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus, homem encarnado, o que ele fez? Ele mandou que nós perdurássemos em sua memória esse sacrifício que ele instituiu com a sua morte. Agora, podemos nos perguntar, entrando de modo mais especial na nossa reunião:
Qualquer dúvida que tenham, não tenham receio de perguntar, estarei aqui à disposição para responder. Se por acaso estiverem correndo muito e perderem um pé, basta levantar o braço que eu explico alguma coisa. Está certo? Então, primeiramente, o que vem a ser a Santa Missa? A Santa Missa, nada mais nada menos, significa uma oferenda. Oferenda que Deus fez por nós e nós devemos fazer a Ele, a entrega do nosso coração. Depois, nós devemos honrar e reverenciar a Deus, oferecendo-lhe neste eterno sacrifício o que Nosso Senhor instituiu. Portanto, nós devemos oferecer a Santa Missa em união com o sacerdote para confessarmos que nós somos servos de Deus e devemos tudo a Ele. Ele foi um Pai de misericórdia, Ele se encarnou, sofreu por nós e nós devemos dar a nossa vida para Ele. Estão acompanhando? Depois, devemos ser agradecidos por tamanho sacrifício. Daí, quando nos aproximamos com fé da Santa Missa, nós estamos agradecendo esses inúmeros benefícios que Ele nos fez com a sua morte e ressurreição. Depois, para confessarmos também tudo que devemos esperar de Sua Majestade Santíssima. E por último, porque se Ele, por nossos pecados, está ofendido, por este sacrifício, o que nós obtemos? Nós merecemos perdão e graça. Daí então, esse convite para nós, participarmos com fé, com devoção cada vez maior do santo sacrifício da missa. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo encarnando-se, o que aconteceu? Ele levou à perfeição algo que desde a criação do mundo já era feito para algo que era oferecido a Deus Nosso Senhor. Então, nós podemos, por assim dizer, desde a criação até Nosso Senhor, dividir a história, portanto, dos homens em 3 etapas. Uma primeira etapa foi a etapa da lei natural. Já vou explicar isso melhor, mas apenas para ter presente. Primeira etapa, a etapa da lei natural. Depois, segunda etapa, a etapa da lei mosaica. E o terceiro momento foi a partir de Nosso Senhor com a instituição dele da Santíssima Eucaristia. Então, nesses 3 períodos, eram oferecidos a Deus inúmeros sacrifícios. Então, por exemplo, na primeira etapa, nós temos aqui a etapa da lei natural. Portanto, de Adão até Moisés. Estão acompanhando? Então, nós podemos ver que os primeiros patriarcas sempre ofereceram a Deus Nosso Senhor sacrifícios. Assim nós temos Adão, depois temos Abel, temos também Noé, Abraão, Melquisedeque. Todos esses ofereceram sacrifícios a Deus. Portanto, é algo que está unido à natureza humana, de sempre procurar agradar a Deus com uma oferta, procurar a Deus com algum sacrifício. Então, ilustrando há pouco, vimos Abel, oferecia frutos. Depois, vimos também Noé, logo depois do dilúvio, instituiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus Nosso Senhor. Melquisedeque, já vamos ver, porque ele tem muita ligação com Nosso Senhor, ofereceu pão e vinho. E também, portanto, nós vemos que nessa primeira etapa, todos os patriarcas, toda a humanidade, estava desejosa de oferecer algo a Deus. Segundo momento, estão acompanhando? Ninguém está dormindo? Nossa de Fátima. Então, segundo momento que nós vamos ter, que vai ser a etapa mosaica, a instituição de Moisés do sacrifício codificado. Então, nós tínhamos nesse período 3 tipos de sacrifícios. O primeiro sacrifício, que era o sacrifício de animais, destinavam-se ao oferecimento de bois, bezerros, bodes e carneiros. Esse sacrifício se denominava a oferta de uma vítima. Segundo momento, segundo tipo de sacrifício, nós podemos denominar como sendo uma imolação. Era quando eram oferecidos a Deus Nosso Senhor os frutos da terra. Então, o trigo, o sal, o incenso, feixes de trigo e tudo mais. E um terceiro tipo de sacrifício codificado por Moisés foi a libação ou o libamento, quando se oferecia a Deus Nosso Senhor sangue, vinho ou azeite. Apenas esses 3 itens. Tudo isso aqui pode estar parecendo um pouco etéreo, mas nós vamos ver como na Eucaristia hoje em dia, todos esses sacrifícios estão sintetizados e estão levados à sua perfeição. Tá certo? Então nós já vimos a lei natural, vimos, segundo momento, a lei mosaica, e vamos ver agora como Nosso Senhor levou à perfeição, agora na terceira etapa, que vem a ser o estado da lei da graça ou a lei evangélica. Estão acompanhando? Então, nesse estado, nós, por assim dizer, temos, assim como na lei mosaica, tínhamos 3 tipos de sacrifícios, nesse estado nós temos 2. O primeiro foi único,
irrepetível, porque Nosso Senhor ofereceu de modo cruento na Santa Cruz. Tá certo? O segundo sacrifício que nós temos é o sacrifício que se perpetua atualmente em todas as Santas Missas. É o sacrifício incruento. Portanto, o mesmo sacrifício oferecido por Nosso Senhor, mas o que diferencia? Apenas o modo. Na cruz, Nosso Senhor verteu todo o seu sangue. Atualmente, Ele não verte o seu sangue, porque Ele está simbolizado no pão e no vinho. Está presente no pão e no vinho. Tá certo? Então, avançando um pouco mais para chegarmos na Santa Missa. Portanto, de que modo, então, todos esses sacrifícios que nós vimos há pouco, desde a lei natural, a lei mosaica, estão simbolizados na Santa Missa? Por exemplo, lei natural. Vamos pegar um sacrifício. Sacrifício de Isaac, feito por Abraão. O que Abraão ofereceu? Seu primogênito. Depois, o oferente era o pai e o filho foi obediente. Na Santa Missa, o que nós encontramos? Nós encontramos o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo, o unigênito de Deus, que é oferecido pelo próprio Pai. Deus Pai que oferece a Nosso Senhor na pessoa do sacerdote. E Nosso Senhor é obedientíssimo. Vimos essas três características tanto no sacrifício cruento de Nosso Senhor, quanto no sacrifício incruento. É Nosso Senhor que atua na pessoa do ministro, é Nosso Senhor que está presente nas Sagradas Espécies, portanto é Nosso Senhor que está se oferecendo por cada um de nós. Depois, com relação à lei mosaica, como nós vemos prefiguras da Eucaristia na lei mosaica? Obviamente, uma vítima é oferecimento de animais no Cordeiro Pascal, eminentemente. Atualmente na Eucaristia, o que nós podemos ver? O Cordeiro Pascal era o símbolo da inocência. São Paulo, o que diz para nós que participamos da Santíssima Eucaristia? Os que hão de comer deste sacrifício eucarístico devem estar livres de pecado. Assim como os israelitas deviam estar isentos de pecado para participarem da Páscoa. Outro simbolismo vamos ter na Santa Missa também. Nós devemos ter verdadeira dor dos pecados para participar da Santíssima Eucaristia. Assim como os israelitas comiam o Cordeiro Pascal com ervas amargas. O último simbolismo que nós vamos ter com relação ao Cordeiro Pascal é que nós devemos estar cingidos ao participarmos da Eucaristia, devemos estar cingidos para percorrer o quê? O caminho dos mandamentos de Deus. E devemos desejar as coisas celestiais. Assim como os judeus comiam o Cordeiro Pascal com os encingidos, bastão na mão, porque eles estavam a caminho da Terra Prometida. E assim também nós que estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos aqui justamente nos santificando para encontrarmos com Deus Nosso Senhor. Então, os senhores podem ver, as senhoras também, como esses pequenos detalhes, é verdade, que nos fazem participar com maior devoção da Santa Missa. Depois, com relação ao sacrifício da libação, que era quando se ofereciam, na lei mosaica, vinho, azeite ou sangue. O sangue do Cordeiro Pascal, ele libertou os israelitas. Nós, purificados por esse preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, somos libertos do poder das trevas, do poder da morte. Depois, quando, podemos ver também no período da lei mosaica, Moisés, o que ele fez? Ele aspergia os fiéis com o sangue de um bezerro. Algo, para nossa mentalidade, muito rústico, mas era o que acontecia no Antigo Testamento. Todos nós fomos aspergidos com o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, como São Paulo inúmeras vezes nos explica isso. Último ponto que nós mencionamos há pouco, Melquisedeque, ainda na lei natural. Nós podemos ver que nós chamamos a Nosso Senhor, que Ele é sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque. Ora, no Antigo Testamento, qual que era a tribo dos sacerdotes? Era a tribo de Levi. Arão era o seu sacerdote. Ora, nós não chamamos a Nosso Senhor de sacerdote segundo a lei de Arão. Por quê? Arão foi uma figura passageira. Melquisedeque, ele simboliza Nosso Senhor de três modos. O que está dito pelas Sagradas Escrituras. Melquisedeque é o mesmo que Rei de Justiça. O significado do nome Melquisedeque, Rei de Justiça. Cristo, ele foi o Rei da Justiça perene. Melquisedeque foi sacerdote e rei de Salém. Cristo foi sacerdote também e rei pacífico, como afirma São Paulo aos Efésios. Melquisedeque não sucedeu a outro no sacerdócio e nada deixou para o seu sucessor.
Ora, Nosso Senhor atua na pessoa dos seus ministros, e os seus ministros atuam na pessoa de Nosso Senhor, em persona Christi. E Cristo, portanto, é o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. Portanto, nós vemos com essa pequena introdução ao nosso tema em específico, o que? A Eucaristia, ela contém em si diversos simbolismos que estavam espalhados ao longo da história e que foram levados à perfeição por Nosso Senhor. E na Eucaristia, o que nós encontramos? Nada mais, nada menos do que o próprio Nosso Senhor. Com essa pequena visualização histórica, aí sim podemos avançar agora para o tema da nossa reunião, que é a Santa Missa, parte por parte. Estão com fôlego? Sim. Ótimo! Então, para fazermos a ponte com o tema tratado na semana passada pelo Padre Flávio Fujiyama, ele já nos explicou, para a celebração da Santa Missa, o que nós temos necessidade? Do altar, que representa Nosso Senhor. Depois, temos necessidade das velas. Ele explicou para nós o simbolismo das velas. Então, o que significa o corpo da vela, a chama, depois o próprio pavio. Tudo isso. Estão lembrados disso? Ótimo. Depois, ele também nos explicou o quê? O simbolismo das toalhas para o altar, que simbolizam o sudário de Nosso Senhor, que a alva deve ser imaculada. E nós vemos também nessa missa o quê? Está o centro nessa foto, a presença da cruz. O sacerdote não pode celebrar sem a cruz, por quê? Para indicar que o que o sacerdote está realizando naquele momento é a renovação incluinte daquele sacrifício feito por Nosso Senhor. Pode dizer. Não, ela pode estar próxima do altar. A legislação atual do missal romano diz isso, que a cruz pode estar sobre o altar ou próxima dele. Mas, portanto, é necessário que a presença da cruz no presbitério. Tá certo? Isso. Para o centro do altar. Na lateral. Então, Bento XVI, ele começou... Então, João Paulo II, no período dele, no pontificado dele, o missal prescrevia isso. A cruz deve estar próxima do altar. Bento XVI, ele foi um passo a mais. Por quê? O que ele fez? Ele disse, o missal prevê isso, a possibilidade de colocar a cruz próximo do altar. Agora, por que a cruz deve estar no centro? Para indicar que o sacerdote ele deve estar sempre voltado para a cruz de Nosso Senhor. Ele não está apenas fazendo uma representação, mas está atuando na pessoa daquele que é o centro das atenções. Então, daí que ele mencionava isso, que é necessário que o sacerdote, durante a Santa Missa, ele volte muitas vezes o olhar para aquele no qual, simbolizado na cruz, para indicar a pessoa daquele no qual ele está atuando em persona Christi. Consegui responder a sua pergunta? Mais alguma dúvida? Então, nós vemos uma vez nós estamos com a cruz no colimador, estamos com a cruz no centro das nossas atenções, aí sim podemos avançar para bem compreender as partes da Santa Missa. Então, aí sim, nós vamos ver detalhadamente agora essas diversas partes. Passo a passo, não vamos correr para que ninguém perca o pé. Se alguém já está afogando aí, basta levantar o braço, que nós salvamos. Tá certo? Então, temos os ritos iniciais, liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. O coração pulsante da Santa Missa não vai ser esta ou aquela outra parte, mas vai ser a união de todas essas partes. Tá certo? Mas, obviamente, o ponto monárquico é o momento no qual nosso Senhor se faz presente sobre as espécies eucarísticas, que vai ser a liturgia eucarística. Os ritos iniciais e os ritos finais, eles têm um caráter de preparação e de conclusão, diria o conselheiro Acácio. Ritos iniciais preparando para a liturgia da palavra e os ritos finais para desfechar toda a nossa celebração. Então, começando por esse primeiro simbolismo que nós vamos ter nos ritos iniciais. Vem a ser o cortejo de entrada. Vimos na semana passada, o Padre Flávio Fujiyama explicou isso para os senhores, que o sacerdote na sacristia, ele está se paramentando para a Santa Missa, e a sacristia simboliza o quê? O ventre de Nossa Senhora, porque o sacerdote está se preparando para agir na pessoa de Nosso Senhor e fazer com que o Nosso Senhor desça à face da terra. Ora, esse cortejo de entrada, no qual o sacerdote entra compenetrado para a celebração que ele vai realizar aqui no altar, esse cortejo de entrada, ele simboliza o quê? O fim do período de profecia do Antigo Testamento. Tudo que os profetas,
todos aqueles do Antigo Testamento desejaram, o sacerdote está entrando para trazer novamente à terra. Então, esse porteiro de entrada simboliza isso. O fim do período de profecia e a entrada de Nosso Senhor na história. Porque a subida do sacerdote ao altar vem significar o quê? Esse momento no qual Nosso Senhor se fez presente entre os homens. Então, é na verdade que agora, tendo isso claro, nós vamos ver com outro olhar essa entrada do sacerdote. Não só isso, mas também muitos outros pontos que nós vamos contemplar nessa reunião. Logo depois do cortejo de entrada, o que nós vamos ter? Momento que pode passar desapercebido para alguém que esteja prestando atenção no canto do passarinho. Nesse momento, o que acontece? O sacerdote chegou no altar, reverenciou Nosso Senhor com uma inclinação, subiu ao altar e vai osculá-lo. Então, esse ósculo, antigamente se dava essa oração ao oscular o altar, muito bonita, por sinal. Nós o suplicamos, Senhor, pelos méritos dos vossos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os demais santos, que vos digneis perdoar todos os nossos pecados. Então, apesar do sacerdote estar osculando o altar, nós devemos estar unidos a ele, unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está atuando no sacerdote para pedir perdão das nossas faltas. Agora, esse ósculo do altar, ele também vai ter um outro significado. Serve de exame de consciência para o sacerdote, e uma vez que eu estou unido ao sacerdote nesse sacrifício, o que vai servir de exame de consciência também para cada um daqueles que estão assistindo à Santa Missa. Por quê? Nas Sagradas Escrituras, nós podemos constatar dois tipos de ósculos durante a vida de Nosso Senhor. Um ósculo foi o ósculo de quando Nosso Senhor foi na casa de Simão, estava tomando a refeição com Simão, e Nosso Senhor o repreendeu, porque Nosso Senhor chegou para tomar a refeição, ele não deu ósculo de boas-vindas, não deu água para lavar os pés. Entra Santa Maria Madalena e o que ela faz com suma veneração? Ela oscula e lava os pés de Nosso Senhor e enxuga com seus cabelos. Nosso Senhor repreende a Simão porque diz: ela, a pecadora, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Então, esse ósculo do altar serve de exame de consciência para o sacerdote e para cada um de nós. Esse ósculo que o padre vai estar dando, e que eu estou aqui com devoção assistindo à Santa Missa, esse ósculo é o ósculo da pecadora arrependida ou é o ósculo de Judas, que com um beijo traiu o Filho do Homem. Então serve de exame de consciência para o sacerdote e para todos nós. Essa missa que eu vou assistir, ela serve para me aproximar de Deus Nosso Senhor, ou eu estou aqui prestando atenção em outras coisas e não estou aproveitando todos esses frutos que eu posso colher da Santa Missa. Tá certo? Bem, avancemos um pouco mais agora. Sinal, porque durante a Santa Missa, muitas e muitas vezes, o sacerdote abre os braços. A saudação, que o sacerdote muitas vezes recita, o Senhor esteja convosco, Dominus Vobiscum, simboliza o quê? A saudação que Nosso Senhor, encarnando-se, fez ao povo vindo ao mundo. Causava verdadeiro encanto ao senhor Dr. Plínio, aquele que foi o mestre do Monsenhor João, o ato de que Nosso Senhor, quando se encarnou, na manjedoura, ainda pequeno, ele estava com os braços abertos em forma de cruz. Então, o fato do padre muitas e muitas vezes abrir os braços para saudar, para rezar, vai simbolizar isso. Nosso Senhor que estava no alto da cruz, o sacerdote também deve estar crucificado para o mundo. Depois, o termo o Senhor esteja convosco, Dominus Vobiscum, tem origem no Antigo Testamento. As Sagradas Escrituras mencionam que esse termo, o Senhor esteja convosco, era uma saudação comum, habitual para os israelitas. Então, Boaz saudava seus seguidores dizendo-lhe: o Senhor esteja convosco. Depois, a Gedeão, o anjo saudou dizendo: o Senhor esteja convosco. E, eminentemente, na anunciação do anjo a Nossa Senhora, o anjo saudou Nossa Senhora dizendo: Dominus tecum, o Senhor esteja convosco. Daí que o sacerdote, devemos ver isso. O sacerdote, quando está saudando a nós, ele está fazendo o papel de um anjo, porque ele é um anjo do grande ministro do grande conselho, que está justamente atuando na pessoa de Nosso Senhor. Agora, depois da saudação, o que nós vamos ter? Vamos ter um momento muito especial na Santa Missa. Todos devem concordar comigo. Nada melhor do que quando nós fizemos algo que não devíamos. Ofendemos alguém, o quanto antes devemos pedir perdão. Concordam comigo? Mesma coisa acontece na Santa Missa. Logo no início, quando nos reunimos, nós já devemos pedir perdão a Deus Nosso Senhor, porque
Esse pedido de perdão é o que mais agrada o seu coração de pai. Então, obviamente, se tenho falhas graves, faltas graves, devo procurar o sacramento da penitência. Mas nesse momento da Santa Missa, nós vamos pedir perdão a Deus o quê? Das nossas faltas veniais. Para que nós estejamos com o nosso coração purificado, para recebermos todos esses tesouros que Ele mesmo nos concede durante a celebração da Santa Missa. Então, agora, de que modo nós devemos fazer o nosso exame de consciência? É um exame de consciência muito especial que o Monsenhor vai nos explicar. Silêncio. Esse momento de silêncio faz um exame de consciência rápido, abarcativo, de toda a vida, ou do dia, ou da semana, ou da falta principal, ou que seja algo que a gente precisa de fato pedir perdão. Vamos fazer um exame de consciência assim rápido, vendo dos vários potes que foram quebrados durante a vida, aquele pote principal que nós quebramos. Esse é que deve aparecer agora no nosso exame de consciência. Mas se ele tivesse entrado numa vitrine de uma loja, ele tivesse quebrado uma série de coisas, mas sobretudo quebrou o vaso de cristal, maior apreço da dona da loja. E agora está sentado lá de fora, no chão, olhando tudo que quebrou, e se dá conta que a única solução que existe é virar para a senhora e dizer: senhora, perdão, porque dinheiro não tenho, como é que eu vou pagar isso aqui? E a senhora, quando encontrar a gente assim, pedindo perdão, sentado no chão, vai dizer: pois claro, não pense mais nisso, vá para sua casa. Para isso é preciso entrar dentro dessa perspectiva, como também, e sobretudo, para a perspectiva do sacrifício do Calvário, que vai ser renovado sobre esse altar de forma incruenta. É preciso que nós peçamos perdão das nossas faltas, com a certeza de que, reconhecendo as nossas faltas e pedindo perdão delas, nosso Senhor nos perdoa. Ele não deixou de perdoar nunca ninguém que se aproximasse dele e pedisse perdão. Então agora nós vamos pedir perdão das nossas faltas. E vamos pedir que Nossa Senhora interceda por nós e obtenha de Nosso Senhor o perdão pleno das nossas faltas. Vamos recolher um pouquinho, com os olhos abaixados, fechados, e vamos pensar nas nossas faltas para pedir perdão. Portanto, esse perdão, que é um perdão sacramental praticamente, não é um sacramento, mas é um sacramental, esse perdão limpa as nossas almas das nossas imperfeições, das nossas faltas veniais, etc. E é bom que nós o façamos com consciência, com nitidez de conhecimento. É preciso fazer um exame de consciência, ainda que sintético, rápido, mas pedir perdão mesmo, interiormente, destas e daquelas faltas, e com a certeza de que seremos perdoados. Então, Deus Nosso Senhor, Ele deseja conceder-nos esse perdão desde que nós o peçamos. Daí que a Santa Igreja colocou esse ato penitencial logo no início da Santa Missa. Agora, um outro simbolismo nós vamos ter em algo que pode passar desapercebido aos nossos olhos. Por que nós batemos no peito? Ou seja, tem sentido nós batemos no peito? Qual é o significado disso? Santo Agostinho pode dizer. Isso. Fazer, lembrar dos nossos pecados mortais, isso pode reparar os nossos pecados veniais, para entrar com Cristo. Então, a recordação das nossas faltas, exemplificando com São Pedro, é algo muito bom para nós pedirmos mais uma vez perdão a Deus Nosso Senhor. Agora, os pecados mortais, obviamente, devem ser confessados no sacramento da penitência. Nós podemos recordar: poxa, já fiz isso, já fiz aquilo, meu Pai, perdoe-me, para pedir novamente perdão. São Pedro, os comentaristas dizem isso, que ele passou logo depois da traição a Nosso Senhor, ele passou toda a sua vida derramando lágrimas, a tal ponto de chegar a fazer sucos na sua face, de tal modo ele ficava arrependido pelo fato de ter traído a Nosso Senhor, apesar de Nosso Senhor já o ter perdoado por inteiro. Então, a rememoração das nossas faltas, desde que não nos cause desânimo, pode ser bom para nós, justamente pedirmos mais uma vez perdão a Deus Nosso Senhor. Mas o indispensável é nós, o quanto antes, terminarmos no sacramento da penitência. Agora, se por acaso, consciências mais delicadas, os comentaristas dizem isso:
para pessoas que têm uma consciência delicada e relembrar, eu já declinei tal coisa em confissão. Agora, eu relembrar que eu fiz isso, se causa desânimo, os comentaristas dizem que não pode se pensar nisso. Deve ser a mesma atitude de nosso Senhor que esquece nossos pecados. Agora, se para mim favorece pedir perdão, puxa, meu Deus, vós sois tão bom, sois tão misericordioso, apesar disso, me concedeis tantas graças, aí sim pode ser feito. Tá claro? Todos compreenderam? Bem, estamos mencionando por que nós batemos no peito. Santo Agostinho vai nos dizer, porque quando nós batemos no peito, o que nós fazemos? Se procura o que está escondido no nosso peito e com mão forte castigamos aquele pecado oculto. Então, por isso nós batemos 3 vezes no peito, para justamente procurar o que está no fundo do nosso coração. Porque nosso Senhor, Ele conhece nossos rins e corações e prescruta todo o nosso ser. Daí que nós devemos ser imaculados para nos aproximar deste santo sacrifício. Estão acompanhando? Bem, depois do ato penitencial, depois do confiteor, da absolvição do sacerdote, o que nós temos? Temos 3 as invocações Kyrie eleison, Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Isso é uma rememoração de uma grande ladainha que se rezava, que se cantava outrora nesse momento. Atualmente nós apenas recitamos poucas vezes, porque nós justamente fazemos menção, né, com essa ladainha sintética, de que mais uma vez estamos pedindo perdão a Deus Nosso Senhor, uma vez já recebemos a absolvição, com a absolvição sacerdotal, logo depois do confesso a Deus Todo-Poderoso. Alguma dúvida? Perfeito. Bem, depois, São Francisco que dizia com relação a isso. No Kyrie eleison, nós pedimos a misericórdia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que ele dizia, o homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Então, se Deus Nosso Senhor está para se fazer presente, de que modo devo me apresentar diante dele? Completamente purificado. Daí que pedir perdão nunca é demais. Depois, então, das invocações Senhor tem de piedade, nós temos o hino, o cântico, ou a recitação do hino de louvor, o hino do glória. Então, os comentaristas, eles mencionavam isso. Quando o sacerdote, ele disse glória a Deus nas alturas, ele faz o papel do primeiro anjo que anunciou a encarnação de Nosso Senhor. Agora, todos nós, quando unimos as nossas vozes àquela do sacerdote celebrante, nós também fazemos o papel da multidão celestial que reverenciou o nascimento de Jesus. Portanto, nós somos chamados, na Santa Missa, nos santificarmos, nos angelizarmos cada vez mais, para participarmos com devoção da celebração do Santo Sacrifício. E agora, sim, desfechando os ritos iniciais, nós vamos ter um último simbolismo, que vem a ser a oração coleta. Justamente para, uma vez que a Santa Igreja, para evitar que o que é sublime ficasse de modo cotidiano, ela reservou o Cântico do Glória para ocasiões especiais. Ocasiões nas quais nós temos uma celebração mais solene. Então, uma festa de um santo, daqui a pouco, dia 25 de janeiro, vamos celebrar a festa da conversão de São Paulo. Então, nós vamos cantar o Glória nesse dia. E a Santa Igreja, portanto, deixou Glória para as festas, solenidades e aos domingos. Entretanto, alguns domingos já devem ter notado que nós não cantamos o Glória, os domingos de penitência. Domingos nos quais nós estamos nos preparando para a Páscoa, ou domingo no qual nós estamos nos preparando para o advento de Nosso Senhor. Portanto, antes do Natal. Tá certo? Está claro? Então, com relação a essa próxima parte da Santa Missa, que vai ser a oração do dia, a oração coleta. É uma oração no qual todos nós vamos nos unir ao sacerdote. De que modo? Já notaram que o padre diz, oremos, faz um instante de silêncio. Nesse momento, ele está colocando as intenções pelas quais ele está oferecendo o sacrifício, mas também temos esse instante de silêncio para que todos nós coloquemos as intenções que nós desejamos pelas quais o sacerdote reze. Então, é uma oração na qual se chama coleta justamente por isso. O sacerdote coleta essas intenções e as apresenta a Deus. Então, errado ficar olhando o padre rezar a missa e ficar distraído com outra coisa.
qual deve ser o meu intuito? Quando o padre recitar oremos, eu vou colocar: meu Jesus, peço-vos por tal coisa, tal outra coisa. E aí sim eu começarei a aproveitar desse tesouro que nosso Senhor colocou à nossa disposição. Tá certo? Bem, agora, por que o sacerdote abre os braços? Porque nós vimos que era um costume antigo do Antigo Testamento, mas que perdurou na Santa Igreja, porque logo depois, durante as perseguições, quando os cristãos se reuniam nas catacumbas para oferecer o santo sacrifício, eles imortalizaram esses atos de piedade através dessas figuras aqui, que são os famosos orantes. Por quê? Rememora a Nosso Senhor que no alto da cruz abriu seus braços para nos salvar. Então esse é o ato característico da oração na Santa Missa. Na oração do dia, a oração sobre as oferendas, a oração depois da comunhão e, sobretudo, na oração eucarística. Tá certo? Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte da Santa Missa e passamos agora para uma segunda parte, que vai ser a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, o que nós vamos encontrar? Eminentemente, nós vamos encontrar as leituras, vamos encontrar a homilia do sacerdote, a recitação ou cântico do creio, a oração dos fiéis. E é isso que constitui essa parte da Santa Missa, que vai ser a liturgia da palavra. Ora, com as leituras, o que a Santa Igreja quer de nós? Com as leituras, a Santa Igreja vai querer de nós aumentar a nossa fé. Por quê? Quando o sacerdote, quando é feita uma leitura do Antigo Testamento, nós devemos aumentar a nossa fé em Deus Pai. Quando são lidas as leituras do Novo Testamento, nós devemos aumentar a nossa fé em Deus Filho, com toda a boa nova pregada pelo próprio Nosso Senhor, assim como pelos apóstolos. E com o sermão, a Santa Igreja vai pedir para nós um ato de fé no Espírito Santo. Por quê? É o próprio Divino Espírito Santo que inspira o que o sacerdote deve falar. Então, podem ver, leitura do Antigo Testamento, Novo Testamento, homilia. Esses três pequenos detalhes, nós temos esse ato. Devemos crescer na fé. Mas, com relação à proclamação do Evangelho, nós vamos ter um simbolismo muito bonito com relação a cada um dos evangelistas. Então, os evangelistas, eles são simbolizados com cada um desses personagens. Temos o touro, temos o leão, temos o homem e também temos a águia. Por quê? O que nós vemos no Apocalipse? O primeiro animal vivo assemelha-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Então os comentaristas da liturgia, os grandes santos, Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho, eles viram nessa passagem do Apocalipse o sinal dos 4 evangelistas. Então, nós temos em São Mateus, o homem, aqui embaixo, porque ele inicia o seu evangelho com a geração humana de Nosso Senhor, apresentando a genealogia do Salvador. São Marcos é o leão. Por quê? Porque ele inicia com o clamor do deserto, falando de São João Batista, a voz que clama no deserto. São Lucas é representado pelo touro, porque ele começa falando da função sacerdotal de Zacarias, que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém. E o mais conhecido de todos é São João, que é a águia. Por que ele é simbolizado pela águia? Porque o seu evangelho tem um descortino espetacular para mostrar a divindade de Nosso Senhor. E a águia, ela justamente está nas alturas e ela desce até a face da terra. A divindade de Deus Nosso Senhor se encarnou-se no nosso Salvador. E assim também o que nós temos, outro simbolismo, qual é? Porque a divindade de Jesus é representada pela águia, a ave que voa mais alto e faz seu ninho num monte mais elevado. Mas também vem do alto até nós, o que podemos comparar com a humanidade de Jesus. Pois, como diz São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, com a relação aos simbolismos presentes no Evangelho, são esses. E agora nós podemos dar atenção agora em um último ponto. Já notaram que antes da proclamação do Evangelho são feitos alguns sinais das cruzes. Nós fazemos habitualmente esses sinais da cruz. Então, primeiramente, o sacerdote faz esse sinal da cruz no livro, para indicar o quê? Cristo crucificado, como diz São Paulo,
Cristo crucificado, escândalo para os gentios, mas para nós que temos a salvação, Cristo é virtude e sabedoria de Deus. É isso que São Paulo afirma na carta aos Coríntios. Agora, nós podemos ver depois que tanto o sacerdote quanto fiéis, todos nós faremos 3 cruzes, na fronte, nos lábios e depois no coração. Que simbolismo nós vamos ter com essas 3 cruzes? Então, primeiramente, quando começaram a ser feitos esses sinais da cruz? Então, os cristãos, primeiramente, eles faziam o sinal da cruz com o dedo da mão direita apenas sobre a fronte. Posteriormente, começaram a fazer a partir do século IV sobre a fronte e sobre a boca. E concluindo, portanto, depois a partir do século XII. Portanto, é um gesto que nós fazemos hoje de um modo quase que maquinal, que não pode ser feito, mas é um ato, um gesto significativo dos cristãos. A partir do século XII começaram essas 3 cruzes. E quais são os simbolismos dessas 3 cruzes? O sacerdote ele vai ter um simbolismo próprio, os fiéis terão outro simbolismo. Para os fiéis teremos outro simbolismo. Então, quando o sacerdote faz a cruz na fronte, ele indica que faz o sinal da cruz como sinal de glória por pregar a Cristo crucificado. É um sinal de honra do sacerdote. Ele prega a Cristo crucificado. Faz a cruz na boca para indicar que ele confessa a Cristo crucificado. E a cruz no peito que ele, com a sua fé, ele crê em Jesus Cristo crucificado. Já os fiéis, eles fazem esses 3 sinais da cruz com outro simbolismo. Na fronte, porque eu defendo o mistério da cruz. A cruz é um sinal de honra para mim e eu devo defendê-la. Daí que já notaram, com o sacramento da confirmação, a cruz é feita na fronte, para indicar que nós nunca devemos nos envergonhar do sinal da cruz. Porque nós somos soldados de Nosso Senhor e devemos dar a nossa vida por Ele. Depois, confesso, quando faço o sinal da cruz, na boca, confesso todo o Evangelho. E quando eu faço a cruz no peito, defendê-lo-ei até a morte. Algo muito bonito que ocorreu na Idade Média, sobretudo, o que era, nesse momento, para mostrar que os fiéis estavam dispostos a derramar o seu sangue para glorificar e defender a Nosso Senhor. Todos aqueles que outrora portavam a espada, durante a proclamação do Evangelho, eles desembainhavam a espada para mostrar isso. Que eles estavam dispostos a lutar para o Nosso Senhor para defender a verdadeira fé. Então, esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito quando escutamos o Evangelho. Devo glorificar a Deus, assim como Ele derramou todo o seu sangue, morreu por mim, eu devo dar a minha vida para glorificá-lo e nunca renegá-lo nesse mundo que está de costas para Deus. Ora, aí sim podemos agora o último simbolismo que nós vamos ter na missa solene. Na proclamação do Evangelho, já deverão ter visto isso. 2 acólitos levam as velas e o turíbulo e o incenso para reverenciar os santos evangelhos. Então, quando são levadas as 2 velas próximos do umbão, isso aí significa o quê? Que a luz do Evangelho, ela ilumina todo o orbe do universo. Foi por essa fé que os apóstolos, os mártires deram a vida, é essa fé que nós devemos irradiar como cristãos. E também, quando se emprega o incenso para reverenciar o livro dos Evangelhos, para indicar o quê? Todo cristão, ele deve ser fermento na sociedade, deve ser o bom odor de Nosso Senhor para aqueles demais. Então nós devemos, com a nossa vida, indicar que com a nossa vida nós glorificamos a Deus com os mínimos atos e, portanto, somos esse bom odor de Cristo nessa sociedade atual. Bem, passamos então. Padre, quando fazemos os sinais da cruz, alguma oração você tem ou apenas relembrar o simbolismo? Ou seja, não, obrigatoriamente, o missal atual não prevê nenhuma oração. Nada impede nós fizermos interiormente aquele sinal da Santa Cruz, livre de Deus Nosso Senhor, ou rememorar esses simbolismos. Não é nada obrigatório, mas podemos utilizar o que favorecer a nossa piedade e devoção com a nossa proclamação do Evangelho. Tá certo? Bem, depois do Evangelho, o que nós temos? A homilia. E nós já vimos que nós vamos professar a nossa fé no Divino Espírito Santo, que falará pelos lábios do sacerdote. Bem, qual deve ser a nossa atenção na homilia? Mais uma vez, o próprio Monsenhor vai nos explicar. Quem se move aí? Tem passarinho aqui, ó. Sim, o sermão é lá, não, o sermão é aqui. Porque... Estão escutando?
carinho e cuidado e devoção, eu devo ter a Eucaristia. E que se cai no chão, eu devo tomar todo o cuidado. Também a palavra de Deus não pode deixar cair no chão. E quando a gente olha para fora, vendo a borboleta ou alguém que passa e tira a atenção desse aparelho aqui, a gente está deixando cair no chão a palavra de Deus. E deixar cair a palavra de Deus no chão pode ser pecado. Se é feito com consciência, consciente e voluntariamente. Então, por mais que aconteça lá, não interessa. O que interessa é que está aqui. Então, obviamente você estava corrigindo que alguém estava distraído na homilia. Então, o que ele acabou de dizer, nós devemos ter a mesma reverência. Santo Agostinho explicava isso. Mesma reverência nós temos com relação a uma partícula, devemos ter com relação àquilo que o Divino Espírito Santo está falando a cada um de nós. Daí, a atenção máxima nesse momento sublime, que vai ser o momento da homilia. Depois da homilia, o que nós vamos ter? Vamos ter a recitação do creio. Agora, o que nós vimos? Primeira leitura, ato de fé em Deus Pai. Leitura do Antigo Testamento. Leitura do Novo Testamento, ato de fé em Deus Filho. Sermão, ato de fé no Divino Espírito Santo. Com o creio, o que nós deveremos fazer? Um ato de fé na Santíssima Trindade, que nós acabamos de proclamar. Então, com relação ao credo, os santos, como o que eles diziam? O credo se chama símbolo porque contém a regra geral da fé, a mais perfeita e a mais cheia de mistério. Portanto, é uma síntese de todos os mistérios da nossa fé. Então devemos cantar o credo, recitar o credo com fé e devoção para justamente obter de Deus Nosso Senhor todos esses méritos. Então, Santo Ambrósio, ele dizia que o credo, o creio, é a chave do coração e selo de virtude. E São Leão Magno dizia, é o cutelo, a faca que mata a heresia. Porque nesse símbolo estão contidas todas as verdades que nós, católicos, cremos e devemos deitar o nosso sangue, verter o nosso sangue para proteger tais verdades. Bem, depois, portanto, avançamos agora para quase que o coração pulsante da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. Padre, com relação ao credo, há alguma divergência em termos de arquidiocese? No Rio de Janeiro, normalmente é cantado o credo de sempre com o Constantino. E aqui não. Há alguma divergência? Então, tanto quanto saiba, nós só temos uma fórmula de cântico para o credo niceno-constantinopolitano. O símbolo dos apóstolos, que é a forma da nossa fé mais sintética, foi criada pelos apóstolos, não, tanto quanto sabe, não tem uma fórmula de cântico própria. Daí que, via de regra, quando o credo é cantado, sempre vai ser o niceno-constantinopolitano. Quando é apenas rezado, aí fica a critério do sacerdote, porque o missal não prescreve nenhum tipo de credo, ou esse ou aquele. Apenas em alguns momentos, na Páscoa, e se não me engano, na Páscoa e se não me engano na Quaresma, que é recomendado o símbolo dos apóstolos, mas é apenas recomendado, não é que é obrigatório, tá certo? Portanto, ambas formas aprovadas pela Santa Igreja, que estão contidas no missal, ambas formas podem ser recitadas ad libitum. Nenhuma é obrigatória, excluída a outra, tá certo? Bem, entrando agora na liturgia eucarística, o que nós vamos ter? O oferecimento do pão, do vinho e da água, simbolizando o quê? O pão, obviamente, vai simbolizar o corpo de Nosso Senhor, o vinho vai simbolizar o seu preciosíssimo sangue, a água vai simbolizar todos nós, todos os fiéis que somos unidos ao oferecimento do vinho. Aquela pequena gotinha de água, que o Padre Flávio Fujiyama explicou na reunião do domingo passado, aquela pequena gotinha de água, todos nós vamos estar incluídos nessa pequena gotinha. Agora, depois da consagração, não mais Nosso Senhor é simbolizado por essas espécies, mas sobretudo está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, que atitude nós devemos tomar no ofertório? Mais uma vez, o Monsenhor vai nos explicar. Vamos agora dar sequência à missa e vamos passar para a parte importante, que é o ofertório. O ofertório é oferecer a Deus todas aquelas hóstias de todo aquele vinho que depois serão consagrados. E depois disso, então, virá a parte importante, que é a consagração. Vamos dentro desse ofertório pedindo tudo o que nos vai no coração.
não nos esqueçamos que esses pedidos hoje eu os coloco todos, quer seja de quem for, todos sobre o altar. E caberia infinitos pedidos que caberiam dentro dessa celebração. Não são infinitos, mas eu gostaria que os pedidos fossem tendo em vista o infinito. Peçam com ardor, peçam com ousadia e peçam logo o máximo. Não peçam pouco, porque Deus tem o infinito para nos dar. E quanto Ele mais nos der, ainda sobrará infinito para nos dar. De maneira que peçamos mesmo, peçamos com ardor, com fervor e com intensidade e com constância aquilo que couber dentro desse ofertório. Então, nesse momento importante da Santa Missa, nós devemos ter essa atitude. Pedir muitas coisas, como o próprio Monsenhor nos explicou. Não devemos ser tacanhos, devemos pedir com ousadia tudo aquilo que nós precisamos, sejam bens materiais, sejam bens espirituais, porque Nosso Senhor Ele está vindo à Terra para atender todos esses pedidos. Ora, nós devemos também oferecer nossos sacrifícios, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos. Tudo isso, Deus Nosso Senhor, Ele está desejoso de aceitar, e está desejoso de receber tais pedidos, tais sofrimentos, para que assim Ele possa nos dar graças ainda maiores para a nossa santificação. Então, como o Senhor disse, vou colocar na patena, no momento no qual o sacerdote está oferecendo a Sagrada Hóstia, o cálice, é o momento no qual nós devemos estar colocando todas essas intenções. Já vimos o primeiro momento que vai ser a oração do dia, mas também nesse momento do ofertório nós devemos estar colocando outras intenções, para que assim nós aproveitemos ao máximo esse verdadeiro tesouro que nós temos, que é a celebração da Santa Missa. Agora, procedendo com o ofertório, nós temos um grande simbolismo que nós devemos agora dar atenção, que vai ser o seguinte: com o ofertório, nós vamos estar rememorando algo de Nosso Senhor na sua Santa Ceia de modo especial. O que vem a ser? No ofertório, nós vamos estar rememorando o fato de Nosso Senhor ter tomado o pão ao instituir o sacramento da Eucaristia. Depois, com a oração eucarística, nós vamos estar rememorando o quê? O fato de Nosso Senhor ter dado graças ao instituir o sacramento. Depois, com a fração da hóstia, nós vamos estar rememorando que o fato do Senhor ter partido a sagrada forma, o pão, na instituição da Santa Ceia. E por fim, o que nós temos? Com a comunhão, nós vamos estar rememorando o fato do Senhor ter dado o seu corpo aos discípulos. Portanto, esses 4 atos, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, eles estão sintetizados nesses 4 momentos da Santa Missa, com o ofertório, com a ação de graça, com a oração eucarística, depois com a fração da hóstia e com a comunhão. Portanto, o sacerdote, ele estaria quebrando o simbolismo, além de estar infringindo uma norma do missal romano, ele fracionar a hóstia quando, na consagração, ele mencionar isso. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos. Porque o momento específico para fracionar a Sagrada Hóstia não é na oração eucarística, que está em azul, mas tem um momento específico no rito da comunhão, que nós vamos ver daqui a pouco, quando chegarmos nessa parte da Santa Missa. Portanto, os senhores podem ver, notar isso. A Santa Igreja revestiu de diversos simbolismos toda a celebração da Santa Missa para justamente fazer com que nós cresçamos na fé a cada instante. Estão acompanhando? Nossa Senhora de Fátima? Bem, então, depois do ofertório, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, concluído o ofertório, uma frase muito indicativa. O sacerdote vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, no ofertório, como nós vimos, é o momento no qual nós devemos colocar as nossas intenções, oferecer as nossas vidas para glorificar a Deus Nosso Senhor. Agora, no ofertório,
também nos convida a essa atitude de um oferecimento completo a Nosso Senhor, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, que mais uma vez o Senhor vai nos explicar. E aí entra algo de misterioso que só mesmo é possível um Deus fazer, porque o Deus verdadeiro se trata de um Deus, mas do Deus verdadeiro, que é de sobre o altar renovar, a possibilidade de renovar. E se fosse uma só vez, uma só missa, já é um benefício para a humanidade extraordinário, que essa missa teria os mesmos efeitos que o sacrifício operado no Calvário. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo teve estes efeitos no Calvário. Veja. E, antes de tudo, dar a Deus a glória que lhe foi tirada pelo pecado, e segundo, redimir o mundo dos pecados. Esta liturgia convida-nos a nós, aqui, a sermos nós também vítimas. Nós oferecermos nossa vida, nós reconhecermos em Deus a sua superioridade, reconhecermos em Deus o seu domínio sobre todas as coisas, e nós estarmos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo nessa disposição de que Deus faça de nós o que quiser. Nós devemos ser estas vítimas permanentes nas mãos de Deus. Aqui estou eu. Essa é a beleza a qual nós somos convidados na liturgia de hoje. Entregarmos-nos a nós mesmos com nossa vontade, com nossas inclinações, com as nossas apetências, com os nossos desejos destes, daqueles caprichos. Banir tudo isso e pôr tudo nas mãos de Deus. E reconhecer que Deus tem o governo de todas as coisas, é superior sobre todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. E isto é que é exigido em mim. Eu, que aqui me encontro hoje, ouvindo esta liturgia. Então, nós temos, portanto, nesse momento do ofertório, que estamos concluindo essa parte da Santa Missa, nós devemos nos oferecer a Deus Nosso Senhor como uma vítima santa, uma vítima pura, uma vítima imaculada. Devemos pedir essas graças necessárias para a nossa santificação a Ele e oferecemos todos os nossos sacrifícios. E uma vez que nós, oferecendo-nos a Ele, aí sim nós já estaremos preparados para recebê-lo, que aí sim começaremos propriamente a grande oração, que vem a ser a oração eucarística. Então, nesse momento da Santa Missa, iniciando a oração eucarística, nós já começamos com o prefácio. O prefácio é um convite para render graças a Deus. O prefácio é um convite para justamente nós darmos graças pelos inúmeros benefícios que nós recebemos diariamente de suas mãos, de seu coração, de seu amor para cada um de nós. Mais do que isso, o prefácio ele vai sintetizar a atitude de Nosso Senhor, de que antes dos seus grandes milagres, antes da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes, ele rendeu graças a quem? Ao próprio Pai, a Deus Pai, para que operasse esse milagre. Então, na Eucaristia nós recebemos a quem? Ao próprio Deus Nosso Senhor. Então, antes de descer dos céus à terra novamente, o que nós devemos fazer? Rendemos graças a Ele para justamente fazer com que Ele seja favorável a esse nosso pedido de que Ele novamente se faça presente sob as sagradas espécies. Então, vimos então o ofertório, depois disso adentramos a oração eucarística com o prefácio. Concluindo o prefácio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter justamente uma atitude própria, que nós vamos ter, melhor, mais do que uma atitude, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o cântico dos santos. Santo, santo, santo. É aquele hino que o profeta Isaías e São João escutaram, o hino sendo proclamado no Santo dos Santos lá dos céus, diante da Santíssima Trindade. Foi o hino que os anjos reverenciaram a Nosso Senhor e foi o hino que os habitantes de Jerusalém aclamaram aquele rei que estava vindo para salvá-los, que nós cantamos no Domingo de Ramos. Então, por que, portanto, adentrando na oração eucarística, nós justamente devemos pedir essas graças.
Estamos unidos aos anjos, estamos unidos aos santos para bem receber o Rei dos Reis, que mais uma vez se fará presente no sacramento do altar. Pequeno detalhe, Sou Felipe. Perdão. Então, Sr. Fernando, estamos no momento agora que nós vamos começar a oração eucarística. Não sei como estamos em matéria de horário, não sei como nós estamos em a matéria de apetência, que eles já estão cansados com essa reunião. 15 minutos, Então, 15 minutos. Perdão? 15 minutos. Então, temos mais 15 minutos para avançarmos com essa reunião. Então, damos um salto da oração eucarística para os ritos finais. Mas, graças a Deus, nós já estamos bem ubicados, já estamos próximos dessa reunião, que já deve estar cansando alguns aqui, mas um pouquinho mais de atenção, e assim nós veremos os tesouros que nosso Senhor tem para cada um de nós com relação à Santa Missa. Então, nós estamos iniciando a oração eucarística, e iniciando, portanto, a oração eucarística, nós vamos, depois do prefácio, nós vamos ter um ato característico do sacerdote, que é o momento no qual ele vai impor as mãos sobre as oferendas. Tem um pequeno vídeo do Monsenhor para rememorarmos esse pequeno gesto. Agora, nessa Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem. Então, esse ato que o sacerdote faz sobre as oferendas rememora nada mais nada menos do que essa pequena atitude do sacerdote da antiga lei impondo as mãos sobre a vítima, esse bode que no Levítico está descrito como sendo o bode de Azazel. Esse bode, esse sacrifício era feito de que modo? O sacerdote, em nome de todos os fiéis, ele impunha as mãos nesse bode para que o bode, por assim dizer, carregasse os pecados dos israelitas, e depois esse bode era desterrado para o deserto. Ora, na Santa Missa, quando o sacerdote também impõe as mãos sobre as oferendas, elas ainda não foram consagradas, já estamos muito próximos da consagração, mas ainda não foram consagradas. O desejo da Santa Igreja o que é? Rememorar esse ato do sacerdócio da antiga lei, mas indicar que Nosso Senhor, ele carregou em si o peso dos pecados de toda a humanidade. Mas também o que vai se indicar para nós? O fato de que, quando o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas, ele faz uma invocação do Divino Espírito Santo, para que o Divino Espírito Santo perfunde com o seu divino orvalho essas oferendas que serão consagradas para serem o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podem ver, são as três cruzes, é a proclamação da palavra, depois é o ato de abrir as mãos, é esse pequeno ato de impor as mãos sobre as oferendas. Pequenos gestos, mas que carregam em si um grande simbolismo. E uma vez que eu conheço esses simbolismos, eu posso amar mais a Deus Nosso Senhor, amar mais a nossa Santa Igreja. Logo depois da epíclise, o que nós vamos ter? Momento pinacular, como nós já mencionamos, que é o momento da consagração. Nosso Senhor desce dos céus e vem à terra para nos salvar, para nos santificar, para conceder-nos inúmeras graças. Mas é, portanto, o quê? Uma renovação incruenta do sacrifício oferecido por Nosso Senhor no alto do Calvário. Agora, nessa Santa Missa, veja o que vai acontecer. Nós não vamos ver com esses olhos, mas vai acontecer um milagaço impressionante. Aquela hóstia que está aí esperando as palavras da consagração, as hóstias todas, o vinho, quando foi imposto no altar, e esses 4 sacerdotes, os 3 mais que ele fala, pronunciarem as palavras da consagração, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Quando eles disserem isso, nós dissermos isso, a aparência é de hóstia, a aparência é de vinho, o cheiro é vinho, o gosto é vinho, o odor é pão, o gosto é pão.
a minha dignidade é pão e vinho, mas uma mais substância pão e vinho. Na Eucaristia nós encontramos a renovação do sacrifício oferecido por Nosso Senhor ao Pai, e em benefício da glória dele e em benefício da nossa salvação. Uma vez só ofereceu o sacrifício, uma vez só ele esteve no Calvário, mas esse sacrifício que ele ofereceu uma vez só, ele oferece eternamente ao Pai. O sacramento da Eucaristia que se renova sobre o altar é o próprio sacramento, o próprio oferecimento, a própria redenção operada no Calvário. É uma renovação do que se deu no Calvário, de maneira incruenta, mas com todos os méritos, com todos os frutos, com todos os efeitos do sacrifício que foi realizado no Calvário por Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, enquanto Deus, tem esse poder de dar ao sacerdote, usando a sua voz, a transubstanciação do pão e do vinho em corpo, sangue e alma e divindade dele, e dentro do próprio sacrifício do Calvário. Portanto, no altar se imola novamente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e para a salvação das almas e para a reparação de tudo que há no universo. Isso é uma maravilha. É uma maravilha. E nós, portanto, temos a possibilidade de, neste momento aqui, renovarmos todos os benefícios que houve no Calvário com o derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a entrega da vida dele. Nosso Senhor baixou do céu à terra mais uma vez para santificar-nos. Então nós rememoramos o que aconteceu no Calvário, renovamos isso de uma forma incruenta e Nosso Senhor está à nossa disposição para nos santificar. Daí que, depois da consagração, nesse momento pinacular, nós temos a possibilidade de ver as sagradas espécies e adorá-la pela primeira vez, nesse momento da Santa Missa. Então, o ato do sacerdote elevar as espécies simboliza o que? Nosso Senhor no alto da cruz. Quando eleva a hóstia, o corpo de Nosso Senhor na cruz. Quando baixa a hóstia e é depositado na patena, ele está simbolizando o quê? Que Nosso Senhor, depois da sua crucifixão, ele foi depositado no colo de Nossa Senhora. Então, podem ver esse pequeno simbolismo. Nossa Senhora acolheu em si o corpo jacente de Nosso Senhor, e é o que se dá, porque a consagração indica que é a morte de Nosso Senhor. Depois nós veremos sua ressurreição, mas agora que nós estamos constatando sua morte. Então, ele desceu da cruz, foi posto no colo de Nossa Senhora. A seguir, o sacerdote consagra o cálice. Com a elevação do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor presente no cálice, o que nós temos? O ato da elevação de Nosso Senhor no alto da cruz. Com a sua descida, a descida do cálice, o que vai acontecer? O que vai simbolizar o fato de Nosso Senhor ter sido depositado no túmulo de José de Arimateia. Portanto, nesse momento pinacular, nós rememoramos Nossa Senhora e São José de Arimateia, que é venerado como santo, é santo da nossa igreja. Depois disso, o sacerdote vai rezar inúmeras orações, inúmeros parágrafos, nos quais nós faremos uma anamnese. O que é? É um termo grego, vai indicar uma recordação. O sacerdote vai renovar o que? A recordação da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Depois, na oração eucarística, o sacerdote vai rezar pela Santa Igreja. Depois vai rezar por cada um daqueles que estão próximos do altar, por todos os fiéis, pelos vivos e também pelos falecidos. Portanto, todos nós temos um papel primordial na Santa Missa, de em união com o sacerdote, oferecemos a Nosso Senhor o que é a nossa reparação pelos nossos pecados e pedimos graças especiais para a nossa santificação. Então, concluindo a oração eucarística, nós vamos ter um último gesto do sacerdote, que é o momento no qual o sacerdote eleva as espécies consagradas e faz a pequena elevação, o peripso. Per ipsum et cum ipsatini ipsum, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitati Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Então, por que o sacerdote canta 3 vezes o peripso? Em português é por Cristo, com Cristo e em Cristo, mas em latim é peripso, et cum ipso, et in ipso. Então, por que ele canta 3 vezes? Até nisso tem um pequeno simbolismo da Santa Igreja. Peripso,
pelo mediador verdadeiro entre Deus e os homens. No segundo, et cum ipso, sendo igual ao mesmo Deus. E no terceiro, et in ipso, verdadeiramente consubstancial ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele se encarnou para nos redimir igual ao Pai, e mediante o Divino Espírito Santo, ele está ali, está sendo oferecido mais uma vez a Deus Pai para nos obter a salvação, para nos obter a santificação. Então, é um oferecimento categórico daquele que foi imolado por nós, é um oferecimento categórico de todos nós juntamente com ele. Tá certo? Então, desfechando agora a oração eucarística, nós ainda continuamos na liturgia eucarística, mas temos uma segunda parte, um segundo item nesse parágrafo da liturgia eucarística, que vem a ser o rito da comunhão. Já estamos agora, por assim dizer, nos preparando para receber a Nosso Senhor nas Sagradas Espécies. Então, começando o rito da comunhão, o que nós temos? Um pedido ousado. Nós, como em português, o que nós dizemos? Ousamos chamar a Deus de Pai. É algo ousado, porque outrora não se chamava Deus de Pai, ele era o Senhor. Mas nós, uma vez que nosso Senhor se encarnou para nos redimir, nós obtemos o que? A filiação divina com o sacramento do batismo, nós ousamos chamar a Deus de Pai. É o sinal distintivo de nós cristãos. Nós podemos e devemos chamar a Deus Pai, sobretudo com a grande oração que nosso Senhor nos ensinou, que foi o Pai Nosso. Depois, o que nós temos agora? Nós vimos que a morte de Nosso Senhor está indicada, simbolizada com a consagração. Agora, de que modo a redenção está simbolizada na Santa Missa? Com outro gesto do sacerdote. Pax Domini sitem per vobiscum. Então, o fato do sacerdote abrir os braços depois da consagração, depois do Pater Noster, vai indicar o quê? Que essa redenção de Nosso Senhor, ela redimiu o gênero humano inteiro. Daí que o sacerdote abre os braços para indicar toda a humanidade foi redimida por Nosso Senhor. E Nosso Senhor não colocou nenhum obstáculo para essa redenção. Desde que nós, homens, coloquemos obstáculo para esse sangue que ele verteu. Tá certo? Depois, vimos o simbolismo da paixão e morte de Nosso Senhor, o simbolismo da redenção, e agora o que nós vamos ter? Um próximo simbolismo, que vai ser o simbolismo da ressurreição de Nosso Senhor. Esse simbolismo vai estar indicado por um gesto que pode passar desapercebido para todos nós. O fato do sacerdote fracionar a hóstia e depois disso colocar um pequeno fragmento dentro do cálice. Essa união do corpo com o sangue de Nosso Senhor vai simbolizar a ressurreição de Nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou para nos obter a vida eterna. E depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar 3 vezes o Agnus Dei, para implorar a misericórdia de Deus Nosso Senhor, para implorar a misericórdia desse Cordeiro Divino que está a ponto de ser entregue a nós para nos santificar. Então, nós vamos pedir para que, cantando 3 vezes, para que Deus Nosso Senhor nos livre dos males passados, presentes e futuros, e para nos perdoar os pecados cometidos por pensamentos, palavras e obras. Portanto, uma vez que nós já estamos para recebê-lo sacramentalmente em corpo, sangue, alma e divindade, um último pedido de perdão, para nos apresentarmos diante de Nosso Senhor, santos e imaculados, e irrepreensíveis diante dele. E assim, todos os frutos, todos os desejos que ele tem em relação a cada um de nós, se façam de modo exímio, de modo perfeito. Agora, o que nós vamos ter com um ato de preparação do sacerdote, que nós vamos ter pouco antes da comunhão? O sacerdote vai inclinar-se para rezar algumas orações. São umas últimas orações que nós, inclusive, podemos depois recitá-las também, mas são orações que o sacerdote reza em silêncio. Ele nada mais, nada menos, o que ele pede nessa oração? Ele reza isso: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes a vida ao mundo. Livrai-me por esse vosso santíssimo corpo e sangue dos meus pecados e de todo o mal. Dá-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Então nós estamos justamente preparando-nos para receber a Nosso Senhor. Quando o sacerdote inclinar-se, nós devemos saber também que nesse gesto, o que está simbolizado aqui? O ato de São Pedro, depois de ter negado a Nosso Senhor, e olhar, contemplar o Salvador, que já está presente ali nas Sagradas Espécies, e que ele reconheceu que pecou. É o último momento no qual o sacerdote se reconhece pecador e
pede perdão de suas faltas para receber aquele que é o Santo dos Santos. Bem, com a comunhão, nós vamos eminentemente receber a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, nós vamos ver o que acontece conosco na comunhão, explicado por Monsenhor. Nada santifica mais do que participar de uma Santa Missa. Nada santifica mais do que tomar a Eucaristia. Nosso Senhor diz: quem come de minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. Não morrerá. Essa não morte significa santidade. Será santo. Ele nos santifica por dentro. Se eu como uma comida estragada, envenenada, onde é que eu vou parar? No cemitério. O cemitério recebe todos aqueles que comeram comida envenenada. Se eu como uma comida excelente, cheia de vitaminas, cheia de sais minerais, cheia de vigorosidade, cheia de... O que acontece? Eu fico mais forte. Agora, se eu como uma comida cuja substância está acima dos anjos, é a substância do próprio Criador, é aquele que me criou, como é que fico? Aquela comida entra em mim, e eu, em vez de eu assimilar a comida me assimila, porque é o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor que toma conta de mim. Então, a melhor forma de ser santo é tomar a Eucaristia. É comungar. Assim como na natureza humana, física, é preciso de força para vencer os obstáculos, também no que diz respeito à vida espiritual é preciso de força para vencer os obstáculos. Porque são muitas as circunstâncias em que a pessoa se sente anêmica, espiritualmente falando. São ocasiões próximas pelas quais ela tem que passar involuntariamente, mas ela tem que passar por ali. São circunstâncias que ela deve enfrentar e que são para ela um fator de depauperamento. Ela se sente cada vez mais fraca quando passa por essas circunstâncias. Tem que ir para cá, tem que ir para lá, e a alma vai se dessorando. Onde recuperar energias, onde encontrar energias? É na Eucaristia. Para nós o que é necessário é crescer na fé nos sacramentos que nos são dados e crer na transubstanciação, crer no grande poder de nosso Senhor Jesus Cristo, no efeito que uma comunhão produz em nós. Crer em tudo isto e crescer nessa fé e, portanto, não deixar entrar na rotina. Todo dia missa, toda missa, se bem agora é a hora da missa. Não. A missa, uma só, vale a pena ter passado 1000 anos de sofrimento, 1000 anos de angústias e de provações para ter assistido uma só missa na vida. Uma só. Então, não tomarmos nunca, jamais, os sacramentos com o espírito de rotina, mas sim com o espírito de fé. Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa Santa Missa e também da nossa exposição. Porque, uma vez que o sacerdote comungou, todos os fiéis comungaram, o que nós vamos ter? A purificação dos vasos sagrados e a ação de graças. E um detalhe muito bonito, uma oração que o sacerdote reza em silêncio enquanto faz a purificação do cálice, a purificação dos vasos sagrados. Ele contém em seu peito o quê? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, presente em corpo, sangue, alma e divindade. Que oração que ele recita? Fazei, Senhor, que conservemos no coração puro o que nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Uma bonita oração que todos nós somos chamados também, em união com o sacerdote, a recitar. Somos chamados a justamente conservar no coração puro essa dádiva sempre eterna que nós acabamos de receber com o sacramento da Eucaristia. Portanto, depois da ação de graças, temos a oração depois da comunhão, e aí sim temos a bênção final. E chegamos ao fim da nossa exposição. Agora apenas um último detalhe. Já notaram que nós começamos a Santa Missa com o sinal da cruz? E nós também terminamos a Santa Missa com o sinal da cruz da bênção final? Por que nós fazemos esses dois sinais da cruz, no início e no fim? Para indicar que nós estamos unidos a esse sacrifício de Nosso Senhor. E nós, uma vez que recebemos o próprio nosso Jesus Cristo, sobre as sagradas espécies do seu preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade, na
na hóstia e no vinho, nós devemos justamente unir os nossos sofrimentos a Ele, assim como no ofertório é posta aquela pequena gota de água no cálice. E aí sim, fazendo isso, nós vamos ter encontrado a chave da nossa santidade. E como o Musso disse no vídeo há pouco, nós recebendo aquele que é Deus, que é Senhor, Ele vai comunicar para mim o que? As suas graças, os seus dons, vai fazer com que eu seja santo e assim me apresente no futuro irrepreensível diante dele. Esse foi o intuito da Santa Missa, esse foi o intuito da reunião que o Sr. Fernando Bueno pediu para a Grécia aos senhores. Esse é o intuito que terei ao celebrar a Santa Missa, agora às 7h15, para que todos nós cresçamos nesse amor, nessa veneração para com o Santíssimo Sacramento do altar. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição, se não, já podemos encerrar. O Sr. Fernando Bueno já está levantando aqui o braço aqui devido ao horário. Mas, se não tem nenhuma dúvida, podemos então encerrar. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.